Olá, meus amigos do programa Balaio. Hoje nós temos a satisfação de receber um convidado especial, mas eu não vou dizer quem é ainda não. Eu quero ver quem de casa aí sabe quem é. Vou passar uns dados da biografia dele e você que está ligadinho vai descobrir quem é. O nosso convidado, ele nasceu no dia 13 de outubro de 1971, no município de Nova Belém, Minas Gerais. O nosso convidado é filho do senhor Isaías Ricardo da Paixão, em memória, e da senhora Odila Veloso Paixão. O nosso convidado, meus amigos, é o Padre Paulo. Padre Paulo, satisfação em recebê-lo no programa Balaio. Ô Lincoln, satisfação é minha, viu? Uma alegria muito grande poder participar desse programa maravilhoso, Balaio, e também dar algumas informações para o povo de Deus aí, o povo de Rondônia, povo que, alguns que já me conhecem, outros que não conhecem. Então é uma alegria imensa poder participar com vocês aqui, você e aí o Dejanir nos bastidores. Isso aí. A gente levar algumas informações para o povo de Deus. E também sou conhecido como Padre Tchau Obrigado, hein? Padre Tchau Obrigado e o Padre Cantor. Gente, a celebração do Padre Paulo aqui, quem teve a oportunidade de ver, quem assistam, que realmente o Padre Cantor e o Padre Tchau Obrigado, uma voz, uma harmonia, uma habilidade com o violão. Vá e depois vocês comentem aí nas redes sociais conosco. Padre, nós que agradecemos a sua visita. O padre, o dia a dia dele é bastante atribulado, estava atendendo aqui a comunidade, Nossa Senhora de Fátima, e é uma satisfação para nós. Graças a Deus. Padre, eu queria começar a nossa entrevista com uma pergunta sobre o Papa Francisco, o primeiro Papa latino-americano. Eu queria saber do padre qual é a sua impressão desse novo... Tem mexido bastante com a igreja, é verdade, padre? Muito. Então, Lincoln e amigos, o Papa Francisco, só por ser latino-americano, você já percebe que vai ter um diferencial muito grande. É a questão do antropos, o humano dele, todo o seu perfil latino. E você vê que a marca dele é justamente essa igreja, a igreja samaritana, a igreja acolhedora, a igreja da misericórdia, a igreja em saída. E o documento primeiro que ele lança é Evangelii Gaudium, isto é, a alegria do Evangelho. E a alegria do Evangelho é a marca do Papa Francisco. Ele não se contenta em ficar preso nas quatro paredes de um escritório da secretaria paroquial. Aqui, por exemplo, seguindo a obediência a ele também, a Jesus Cristo, que é itinerante, Jesus Cristo está sempre em movimento. À tarde eu não atendo aqui na paróquia, à tarde eu saio para visitar um idoso, para visitar um doente, para ir ao hospital, dar unção dos enfermos, para levar uma palavra de esperança e de conforto para o nosso povo que tanto tem sofrido. Então o Papa Francisco, para mim, Padre Paulo Veloso, foi um presente de Deus. De fato, o Papa Francisco tem ali a presença, a unção do Espírito Santo, e ele com a sua sabedoria... tem dado um novo conteúdo, uma nova dinâmica, né, Com padre? certeza, a começar pelo próprio Vaticano, lá dentro, no interior do Vaticano, algumas mudanças que tem trazido para ele bastante... A própria cúria justamente, ali. isso tem trazido para o Papa Francisco um desafio muito grande, por isso que ele fala todos os dias, reze por mim, porque para a gente começar uma mudança, Lincoln, a gente tem que começar da gente, de dentro para fora, e ele começa justamente no interior do Vaticano. Uma mudança simples, mas muito interessante. Ele mora na Casa Santa Marta, que é a casa das Filhas da Caridade. Olha, abrindo mão de todo aquele luxo, um padre realmente retomando ensinamentos, né? Retomando o Evangelho, Nazareno, né? Que andava de sandálias, como o Padre Paulo está aqui agora. Eu gosto muito da sandália. E padre, pegando um ensejo nessa lição de Cristo, hoje a propaganda, eu trato muito com a questão dos consumidores. Nós somos condicionados pela propaganda a nos tornarmos eternos consumidores. Em que sentido eu digo isso? A criança desde nova é assediada para consumir a boneca da marca tal, o tênis da marca tal, e já sabe o nome das marcas antes quase mesmo de aprender a falar. O consumismo, padre, essa coisa que nós temos hoje na sociedade pós-moderna, que a pessoa confunde o ser com o ter. Como que a igreja se posiciona, padre, em relação a isso? Eu vou usar uma frase do nosso grande santo Francisco de Assis, do qual eu sou muito, mas muito mesmo devoto, e não só na sandália, mas procuro ser, na medida do possível, ser simples como ele.
Numa frase eu vou resumir o que a igreja pensa, o que eu penso dessa questão do consumismo, desse esquecimento do ser, e isso te leva confunde, né? justamente Confunde o ser com o ter. A pessoa é condicionada, padre, a achar que se comprar o celular da marca tal, vai ser alguma coisa Superior. diferente, ou se tiver um produto tal, e na verdade é um grande vazio, né, padre? Há um grande vazio. Por exemplo, eu vou falando com você, e Lincoln, a frase de São Francisco de Assis, ele falava para os frades assim, nunca peçam o máximo permitido, mas o mínimo necessário para viver. Olha aí. Então isso nos faz refletir profundamente, porque justamente essa confusão, essa primazia do ter no tempo atual, é que tem levado o nosso povo a uma crise muito grande, crise profunda, existencial. Nós temos lidado com depressões constantes, crianças com depressão. Inclusive o janeiro amarelo agora, Hoje, janeiro branco, aliás. Antes de vocês, quando vocês chegaram aqui, eu estava tendo uma criança que não tem 2 anos de idade com síndrome do pânico. Olha, aquela criança que saiu daqui. Eu vi. Eu pedi vocês licença para atendê-la na... Então, a sociedade... E eu estou lendo um livro de um autor chinês, Yang Chun, que fala assim, a sociedade do cansaço. Do cansaço. Esse ter, essa primazia do ter que você está falando, muito bem destacado, é que tem levado nosso povo a uma crise existencial, e aí esse cansaço, porque a pessoa quer ter, que acaba trabalhando, ultrapassa o limite do trabalho e acaba sendo escravo do ter, aí o que acarreta? Suicídios, depressão, muitas doenças da alma que tem levado, que nós chamamos de psicossomáticas, tem levado uma série de doenças também físicas. E às vezes, padre, com tão pouco, bem ser... Às vezes com tão pouco é possível ser feliz, né, padre? Mas daqui a pouco a gente volta. Hoje o programa Balaio, um programa aí para entrar para a história. Daqui a pouco a gente volta com mais Padre Paulo aí, com mais esclarecimentos. Daqui a pouco a gente volta. Então, voltando agora com o Padre Paulo, a gente estava tratando da temática do consumismo e essa confusão moderna hoje, o pós-moderna, do ser e o ter, padre. Justamente. Conta um pouquinho para nós sobre isso, Padre Paulo. Nos meus estudos de pós-graduação na PUC de Goiânia, onde eu fiz a pedagogia catequética, para melhor servir o povo de Deus aqui na diocese, nós falávamos sobre isso. Hoje já se fala na idade pós-moderna. Pós-moderna. Idade da verdade. Da pós-verdade. Pós-verdade. Fala da pós-verdade, alguns filósofos estão tratando dessa temática. As fake news. O ser. Jesus sempre priorizou o ser. Ele nunca falou assim, eu tenho o Filho de Deus. Não, eu sou o Filho de Deus. Ele nunca falou assim, eu tenho o caminho, a verdade. Não, eu sou o caminho, a verdade. Então, eu sou o ser. No latim é etere, ou ergo sum no grego. Então, o ser é importante. Exatamente. Você é aquilo que você vai construindo a partir do que você recebe dos seus pais, mas tendo também um referencial que te ajuda a ser. Que no nosso caso, é Jesus Cristo, poderia ser Buda, poderia ser o nosso grande profeta aqui para os muçulmanos, que é o Maomé, poderia ser Dalai Lama. Padre, essas tecnologias, as pessoas estão vivendo próximas e solitárias, as pessoas estão deixando de ter aquele contato do olho no olho para ficar no WhatsApp, e gera uma falsa sensação de acolhimento, e nós estamos vendo... Hoje tem reuniões familiares que as pessoas não se olham, o filho não olha no olho do pai, a avó, o neto. E qual que deve ser a orientação para esse tipo de... A criança católica, padre, ela pode desde nova já ter acesso às tecnologias ou não? Então, Lincoln, você tocou num ponto muito interessante. E a gente discute muito isso entre nós catequetas, catequistas também, que a gente trabalha com a criança, com o adolescente, com o jovem, até com o adulto. E nós temos, por exemplo, na nossa paróquia, Nossa Senhora de Fátima, catequese com as pessoas especiais. Olha aí. A catequista Ângela e eu e outros meninos da IAN, Infância e Adolescência Missionária, a gente vai até as pessoas especiais levar a catequese para elas. Que maravilha. Então essa tecnologia, ela é muito boa. Nós falávamos da geração 4.0, que hoje as crianças, os filhos já nascem com
um iPhone, com um iPad, com um smartphone. É uma realidade. A tecnologia é uma realidade. E ela tem que ser a nosso favor. Nós temos que usá-la a nosso favor. E como é difícil, por exemplo, é difícil saber o meio termo, né? Muito difícil. Nós temos que pedir muito ao Espírito Santo, muita luz ao sobrenatural, para que possamos ter um discernimento, para podermos orientar nossos filhos, educar nossos filhos para o bom uso desses aplicativos, dessa tecnologia. Como? Na catequese, em casa. O pai e a mãe, ele tem a obrigação, do ponto de vista da igreja, ele tem a obrigação, não tirar o aparelho do filho e da filha, mas de estar de olho, dosar. Fiscalizar, dosar. É um desafio, hein, pai? Olhar, o que está recebendo, com quem ele está contactando, com quem que meu filho, o que está recebendo, o que está vendo, o que ele está acessando. Isso é importante. E ali, com muito... Fazer um controle ali. Justamente, buscar, como diz Aristóteles, buscar o meio termo, né? Mas tirar, nós temos que usá-lo a nosso favor, como estamos usando agora e vamos usar. Exato. Né? E vai estar na rede social, nos canais sociais, além da Rede TV, quem quiser comentar, fazer algum comentário, já está no rodapé aqui, eu vou mandar para o Padre Hamilton, porque eu nunca vi parecer tanto com ele como você, viu? Tem um sósia? Tem um sósia em Belo Horizonte. Abraço, Padre Hamilton, aí ó, tem que vir a Ji-Paraná aqui na comunidade Nossa Senhora de Fátima, então. E você não deixa de mandar um abraço para o Jota Veloso, não quero ficar muito chateado. Jota Veloso, ó, o culpado, entre aspas, do Padre Paulo está conosco, um deles é o Jota Veloso, é incentivador, Padre Celestino, o próprio Dom Bruno me acolheu muito bem, e todos os padres aqui, o povo, né? E um abraço para o Jota, que é amigo do Dejanir, né? Aí, ó, tá entregue aí. Vamos lá, padre, eu queria conversar com você, aproveitar esse momento, desse bate-papo nosso. E manda um abraço pro seu João, viu? Seu João, aí, ó. Capitão, aquele abraço, hein? Ó, a nossa galinhada, hein, rapaz? Não esqueci não. Padre, eu queria tocar num assunto com você, sim, que é esse contexto político atual. Certo. É um contexto que está gerando muita polêmica, as pessoas estão muito extremadas. Eu queria saber do padre a seguinte questão: qual é o papel da igreja no contexto político atual? E a opinião do padre sobre os padres políticos, se a igreja, qual que é a posição da igreja nessa busca de ingressar diretamente na política, ou qual que seria o posicionamento do católico nesse contexto atual? Lincoln, eu vou falar para você a opinião da igreja, e eu estou sempre com a igreja. O papel da igreja no contexto atual sempre deveria ter sido, ou deve ser, o papel é o seguinte, de orientar. A igreja, ela tem o papel de orientar os seus fiéis, seus filhos e filhas, a tomar consciência das escolhas que fazem. E a responsabilidade por isso. Justamente, né? E as escolhas que nós devemos fazer são as escolhas que, de fato, vão gerar vida. Você acha, padre, que esse extremo que as pessoas estão indo é decorrência do quê? Como o Papa falou, o Papa Francisco, que eu também falei aqui e afirmo, eu tenho medo das ideologias. As ideologias são fechadas. E tudo que é fechado é sinal de morte. O sepulcro com a pedra fechado, Jesus estava morto. Quando retira a pedra, aí é vida, ressurreição. Jesus está vivo. E a igreja tem esse papel de ressuscitar, de gerar vida e abundância para todos. E uma vez que, se eu tomo partido, ou se eu apoio uma ideologia, eu já estou indo contra o Evangelho. Porque o Evangelho não é ideólogo. O Evangelho ele é salvífico, é libertador. Portanto, o papel da igreja é de orientar, de conscientizar os seus filhos e filhas fiéis a tomarem, a escolherem, fazerem escolhas conscientes de apoiar o candidato X ou Y, que vai, de fato, gerar vida e vida e plenitude para todos, como o Evangelho João 10:10. Agora, o extremismo, partidarismo, de qualquer lado, né, padre? Qualquer extremismo, o Lincoln, faz muito mal. A tolerância é um grande valor. Justamente. Não a tolerância da passividade, né, padre? Sim, mas a tolerância do discernimento e de criticar o que deve ser criticado e não... Mas respeitando o outro. Exato. Nós temos hoje o presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Poderia ser o Haddad. Agora, o que me intriga?
quanto cidadão. Agora eu vou falar como cidadão, Paulo César Veloso, com RG, com CPF, com título de eleitor. O que me intriga, Lincoln, e como cristão também, é as pessoas ficam com os nervos aflorados na época da eleição e faz barbaridade. Família, padre, as famílias, a eleição dividiu família. Não precisa disso. Como é que pode um trem desse, assim, com perdão da... Sim, né? Cada um tem direito, dever constitucionais, cada um pode votar em quem quiser, nós orientamos que vote consciente. Agora, uma vez que foi eleito o presidente Jair Bolsonaro e o Márcio, né? Coronel Márcio aqui, Isso, Márcio, aqui em Rondônia. Marcos Rocha. Márcio Rocha, né? Marcos Rocha. Perdão. Marcos Rocha. Temos aí o Macedo que está à frente da prefeitura. Nós temos que trabalhar juntos para que possamos construir, de fato, na prática, uma democracia. Né, isso, um ambiente de cooperação, um ambiente de amizade, de fraternidade. Sim, eu vou cobrar. O Lincoln foi eleito prefeito de Ji-Paraná, o Dejani foi eleito deputado, eu vou cobrar deles, porque eu confiei. Eu sei que eles são cristãos, ou que seja de outra religião, mas que vão visar o bem comum. Porque política não existe religião. Exatamente, o bem comum de todos nós, né, padre? Nós podemos fazer. Eu estou, por exemplo, aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, quantas pessoas doentes, físico, psicológico, da alma. Você vê as pessoas assim pedindo socorro, help me, socorre, padre. E nós temos que fazer alguma coisa. Aí tem coisas que nós temos que pensar, vamos levar o caso, não é só a fé, mas a fé com a ciência. Meus amigos, então, pegando um gancho no que o padre Paulo disse a respeito da comprovação científica, padre, eu queria saber do padre o seguinte. Recentemente, a ciência fez um experimento e parece-me que comprovou cientificamente o poder da oração, padre. Me conte um pouco mais sobre isso. Olha, Lincoln, é uma coisa interessante, porque eu acompanhei todo o processo do padre Léo, de cura, de libertação e também do câncer que ele foi acometido. E quem acompanhou o padre Léo foi justamente o Dr. Roque. O Dr. Roque, ele é um fiel da Canção Nova, é um contribuinte da Canção Nova, é um cristão católico e um médico praticante da sua fé. Ele acompanhou o padre Léo e acompanha os outros pacientes da Canção Nova com câncer. E ele falou assim, ele leu, fez uma pesquisa e ele comprovou que, de fato, aqueles pacientes que estão na UTI ou mesmo nas enfermarias, mas aqueles pacientes que recebem oração, seja católico, ou seja evangélico, seja qual for a religião ou a igreja, aquele paciente que recebe a oração, ele consegue, ainda que ele não consiga ser curado e viver, mas ele consegue ter uma morte serena, ele consegue ser sereno no encarar a patologia, no encarar a enfermidade, ele consegue encarar com serenidade, sem aquele desespero, aquela aflição, sabe? Olha, isso é fantástico. Como os cristãos iam no Coliseu, sim, eles iam em paz, encantando para serem atirados os leões. Justamente quando, essa época, nesse período, né, que passaram por esse processo de provação da fé, e também aqueles que eram martirizados, alegres e cantando os cânticos espirituais, e aquilo dava força para eles. Então a oração é justamente essa força. E padre, isso é uma coisa interessantíssima, que a ciência está descortinando uma coisa que a fé já diz há muito tempo, não é isso? Justamente, e há quantos anos? Exato. Milenar isso, exato, né? Lembra da luta lá de Davi e Golias. A oração que ele fez antes. Então a oração tem um poder fantástico. E além disso, Lincoln, além da oração levar uma serenidade, uma força, uma confiança para o paciente que está sendo tratado, também tranquiliza a família. Exatamente. É por isso que eu não nego. A pessoa posso estar lá em casa. Às vezes eu chego até atrasado para a mesa aqui. Padre Paulo, tem uma pessoa com agonia aqui, só pode vir dar a unção dos enfermos? Eu vou lá dar a unção dos enfermos. Aquela unção que eu levo, aquela oração que eu levo do sacerdote, em nome da igreja, porque não sou eu o Padre Paulo, mas é a igreja que está ali, a pessoa fica tranquila, uns choram e de alegria. Ontem eu visitei sete pessoas com quase a mesma enfermidade, aquela coisa que dá a ferida aberta na perna. Olha só. Acho que é erisipela, né? Que fala? Erisipela, eu acho.
Aí quando você chega, a pessoa, ô padre, obrigado. A oração fortalece a pessoa. Isso que você disse é muito, muito bonito, porque há quanto tempo que que já existe, né, a fé. E agora a ciência está chegando e realmente é importante a gente criar esse exercício de, né, existe tanto mistério que a ciência só não está se curvando à realidade da oração. E o Padre Paulo, gente, para quem não conhece ele, é um sacerdote com a palavra se entrega realmente à comunidade aqui. E padre, vou te dizer uma coisa do fundo do meu coração, viu? Se tem alguma atividade humana mais nobre do que se entregar para a comunidade, para a família de um modo mais amplo, eu não conheço. A atividade do padre realmente tem transformado aqui a comunidade Nossa Senhora de Fátima, sai para campo visitar as pessoas, realmente, e sem contar no espetáculo que é a missa, a celebração do Padre Paulo. Eu queria agradecer, padre, você ter nos recebido aqui. Agradecer ao pessoal da comunidade, todo mundo muito gentil, muito agradável. Às vezes nós não sabemos usar os meios de comunicação que nós temos em Ji-Paraná. A Rede TV sempre abriu as portas para mim. Eu agradeço imensamente a todo o sistema Gugas, né? Temos que aqui destacar aqui, né? Essa rede de comunicação que nos ajuda a divulgar também a fé. E é isso mesmo, Jesus, quando curou o cego lá, de nascença, ele usou a fé e usou a ciência. Porque ele tocou, rezou sobre aquele rapaz, aquele moço, aquele jovem, e depois pegou com o barro a saliva, fez a saliva. Isso é ciência. Exatamente. Então, nós somos parceiros. E não precisa, né, padre, separar a ciência. Não somos inimigos, não, somos parceiros. Exatamente. Padre Paulo, eu queria saber, o Padre Paulo, gente, para quem não conhece, ele é conhecido como padre cantor. Ele tem um vozeirão, toca um violão, realmente é um espetáculo, é lindo de ver. Recomendo, quem tiver a oportunidade de ser uma celebração do Padre Paulo, nos conte, Paulo, como foi essa descoberta da música na sua vida, como que você utiliza a música para louvar a Deus? Então, eu gosto muito da música, a música é algo que faz parte do meu DNA. Embora não seja profissional, não tenha feito um curso profissional, mas a música me encanta porque eu via minha mãe cantar, eu via meu avô cantar, e meu pai gostava muito de ouvir rádio. Então isso a gente acabou aprendendo a gostar de música. E eu nasci, para quem não sabe, na época que estava surgindo aí o rock and roll, o pop Brasil, Legião Urbana, as músicas, né? Mas eu aqui em Rondônia estou aprendendo a gostar muito das modas. Moda de viola. Muito bonito isso, eu gosto, me encanta. E a música é o seguinte, Lincoln, a música vai aonde nós não conseguimos ir. Exatamente. Então, às vezes eu não consigo tocar as pessoas na missa ou na roda de viola, agora nós fomos na casa do seu pai, com a minha fala, mas com a música. Quando eu toco uma música, por exemplo, ando devagar, porque já tive pressa, leva esse sorriso, porque já chorei demais. Tá vendo? Aí você vai, a pessoa, opa, aí toca. Então a música. Aí eu aprendi a usar a música, e vou usar sempre a música como meio também de evangelizar, tanto dentro quanto fora da igreja. Isso aí, padre. Padre cantor aqui no programa Balaio hoje, hein? Deus abençoe. Amém. Então, a vocês, Lincoln, né, o Dejani que está nos bastidores aí, né, levando esse programa Balaio a todo o estado de Rondônia, também aos outros que vão acessar pela rede social, e a todo o sistema Gugas, vocês que trabalham na Rede TV, a todo o nosso povo de Ji-Paraná, região e Rondônia, e a todos vocês que nos acompanham nas redes sociais. Eu quero pedir a Deus que derrame sobre vocês nesse ano 2019 uma chuva de graças e de bênçãos, como a gente canta, né? Chuva de graça, pedimos a Ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça nesse lugar, derrama, que o Senhor derrame sobre você, sua família, sobre sua empresa, seus negócios, seu comércio, sobre todos vocês, plantações, fazendas, sobre todos nós, nossas casas, uma chuva de graças e de bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus amigos, ficamos por aqui. Padre Paulo, padre cantor aqui no programa Balaio. Até o próximo. Grande abraço.